Agora a gente vai mudar um pouco de assunto e vai falar sobre um tema importante, delicado e presente na realidade de muitas famílias: a inversão de papéis, quando os filhos passam a cuidar dos pais. Esse momento traz desafios emocionais, mudanças na dinâmica familiar e exige muito amor, paciência e equilíbrio. Para ajudar a gente a compreender um pouco melhor essa fase, como lidar de forma saudável, tanto para o idoso quanto para os filhos, a gente recebe a psicóloga Thalita Molinari, que fala ao vivo com a gente. Bom dia, Thalita, seja muito bem-vinda. Bom dia, Letícia. Bom dia, Padre Vítor. Obrigada pelo convite para falar de um tema super importante, super relevante, né? Que bom, Thalita, que você vai poder conversar com a gente, viu? E é uma coisa que toca muito de perto a nós aqui, sacerdotes, que atendemos tantas confissões. Você não imagina o número de casos em que a gente encontra aquela pessoa que vem dizer: padre, eu estou cuidando de minha mãe, eu estou cuidando de meu pai, né? E com tudo aquilo que significa, né, esse cuidado, viu? Com os desafios todos. E a gente gostaria tanto de ter de você, assim, aquele que você tem de conhecimento e pode passar para nós, não é mesmo? Essa inversão de papéis dentro da família. Não é mais o pai e mãe que cuidam dos filhos, mas os filhos cuidando dos pais, né? Esse é um momento muito especial que costuma acontecer, não é verdade? Sim, e não é fácil, né? Nós temos aí os pais, deveria ser assim, né? Os pais como referência. São os meus pais que me ensinam, são os meus pais que me dão força, são os meus pais que vão me dar orientação e, de repente, seja por um envelhecimento, uma doença crônica, alguma invalidez, isso se inverte. E aí eu preciso ser essa força para os meus pais. De uma certa forma, algumas pessoas, quando vão engravidar, algumas mulheres, elas já se preparam para isso. A gente tem um conhecimento, você entra na internet, tantas mães falando como que é cuidar de um filho, tem um apoio, mas eu vejo que isso não tem, essa preparação, esse entendimento, não tem muito como agora eu vou cuidar dos meus pais. Então, é uma fase muito desafiadora, a Letícia falou aí, e com sabedoria, que vai exigir muita paciência. Alguns filhos se veem aí com uma ambivalência de emoções. O que é isso? Eu sinto uma culpa, porque às vezes eu não consigo dar o meu melhor, porque eu trabalho, tenho filhos, algumas pessoas cuidam do marido, têm que trabalhar, então eu sinto aquela culpa. Eu também sinto esse amor pelo meu pai, pelos meus pais, eu quero cuidar, mas eu sinto que eu não estou sendo o suficiente, ao mesmo tempo eu fico sobrecarregada. Então é um misto de emoções que podem interferir, que podem agir na pessoa, que podem estar na pessoa nesse momento. Então, Thalita, sabe o que acontece muitas vezes em não poucas famílias, até famílias que têm, não é, filhos, mais filhos e tudo, né? De repente, esse cuidado se descarrega sobre um filho ou uma filha, né? Os outros todos lavam as mãos e lá fica aquela filha com toda a carga, né? E eu percebo assim que muitas vezes eu encontro a pessoa com um peso muito grande, além de uma responsabilidade, uma preocupação moral, mas também se desgastando. Muitas vezes você pode dizer que se vale a pena. Eu falei, se quer cuidar bem da sua mãe ou do seu pai, cuide bem de si mesmo. Senão não vai dar conta, né? O que você acha? Exatamente. Infelizmente isso acontece, sobrecarrega um filho, sobrecarrega uma pessoa. Que triste isso. É importante a conscientização de todos, às vezes nem só dos filhos, mas o genro, a nora, os netos. Então, essa pessoa que assume esse cuidado, é importante que ela conscientize, né? Eu falo para os meus pacientes, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Né? Não é óbvio que a pessoa está sobrecarregada por cuidar de um idoso, mas às vezes precisa ser dito e também de forma prática. O que eu quero, o que eu gostaria, o que é importante para mim que você faça. E essa pessoa, padre, realmente acaba ficando sobrecarregada, é uma carga grande emocionalmente também, então ela precisa cuidar de si. Muitas vezes essa pessoa não vai ter condições ou tempo de fazer uma viagem, que seria ideal, vou tirar férias, vou ficar um mês cuidando de mim, mas o que você pode fazer aí de prático? Toma um banho, se você toma um banho de 10 minutos, toma um banho de 15 minutos,
esteja totalmente presente ali. Às vezes a gente toma banho e fica pensando em mil problemas, como resolver as coisas, mas fica concentrada ali, caminha, vai caminhar ao ar livre. Esse contato com a natureza parece que nos recarrega, é tão importante. Faça, se você não consegue fazer grandes coisas para você, começa fazendo pequenas coisas para você. Acorda um pouquinho mais cedo, toma aquele café da manhã com tempo, né? Esteja presente ali. Às vezes a gente fica ali, igual foi falado mais cedo no programa, estou tomando café da manhã, mas estou no celular. Estou tomando banho, mas estou pensando em problemas. Tantos estímulos que a gente tem em televisão, tantas coisas, e a gente às vezes acaba sobrecarregado, não só pelos pelas cargas que nós temos do dia a dia, mas também por esses estímulos. Tem estudos que mostram que o grande problema não é nem o estresse que a gente passa no dia a dia, mas nós não termos um momento de pausa, não termos um momento para nos recarregarmos. Isso aí vai nos adoecendo. E Thalita, você falou inicialmente, né, que quando a mulher está grávida, né, a família vai ganhar um bebê, sempre se prepara com tempo antes, né, estuda um pouquinho aquela realidade que vai enfrentar. A gente precisa fazer isso também com relação aos nossos pais, né, a uma pessoa mais idosa, já ir se preparando, né, e conversando entre os filhos, entre a família, porque sabendo que esse momento pode chegar e não esperar, de repente, tem um diagnóstico, por exemplo, de Alzheimer, de repente teve um acidente e ter que se preparar para isso? Vale ter também uma preparação nesses casos? Tudo e a gente consegue se preparar antes é melhor. Só que esse é um assunto um pouco dolorido, a gente não gosta de falar sobre isso. A gente não gosta de falar sobre a velhice, a gente não gosta de falar sobre morte, são assuntos delicados, mas que precisam sim. E também não só os filhos precisam conversar sobre isso, mas os pais também, né? Os idosos também. Hoje a gente fala muito sobre Alzheimer e tem como prevenir. É importantíssimo que as pessoas, não só, eu vou esperar chegar a uma certa idade, quando começam os primeiros sinais ali de Alzheimer, para tratar, mas eu preciso entender por que isso acontece, o que eu posso fazer. Por exemplo, estudar, manter meu cérebro ativo. Ainda na velhice, antes a gente pensava assim, meu cérebro, eu estou idosa, estou mais velha, meu cérebro não aprende. Aprende sim. Existe um termo na psicologia que a gente chama de neuroplasticidade, é como se o nosso cérebro fosse plástico. É claro que existe uma diferença de aprender na infância e aprender na velhice, mas é super importante eu estar estimulando o meu cérebro, e não só com esses estímulos de celular, computador, televisão, mas forçar o meu cérebro, por exemplo, estudar uma nova língua, estudar um instrumento musical. É dessa forma que eu vou me preparar, cuidar também das minhas emoções, para que eu não seja aquele, vou fazer aí com a licença, né, da palavra, aquele velho rabugento, aquela pessoa chata, que ninguém quer ficar perto. Como que eu posso trazer valor e significado para a minha vida ainda na velhice? Que interessante, né? Muitas vezes, sabe, Thalita, eu digo para essas pessoas, né? Olha, você tem a obrigação de cuidar, mas já não precisa estar obedecendo demais, não, né? Porque principalmente aqueles pais, aquelas mães que ainda são bem conscientes, às vezes acham que estão no comando de tudo e muitas vezes são eles que têm que obedecer. Como é que esses pais e mães poderiam também ajudar a que os filhos cuidem deles, né? O que você acha que seria a atitude mais bonita do pai e da mãe, que já por condições físicas não tem autonomia, mas depende dos filhos, como que eles poderiam também ajudar a se cuidar? A gente brinca, né, que se você acha difícil cuidar de um filho, experimenta cuidar de um pai. Porque os pais, eles já têm toda uma história e aos poucos eles se veem, assim, perdendo essa autonomia, não é fácil. Então, os filhos precisam ter esse entendimento e ter paciência. Como que você pode se ajudar, a pergunta do padre, né, a ser ajudado com a comunicação? Muitas vezes, nesse momento, vai precisar entrar em um profissional da área da saúde mental, para que o pai também, esse idoso, consiga entender o que está acontecendo com ele, trazer um significado. Mas eu também não quero romantizar, não é fácil, né? Não é uma fase fácil, porém pode ser vivida com mais leveza. Todos nós
vamos passar por isso se vivemos até a velhice. Então, é algo que nós precisamos nos preparar, entender que vai ter um momento que eu vou precisar ficar dependente. Que bom que eu cheguei nesse momento, isso significa que eu estou com idade avançada, vivi muita coisa, posso ensinar ainda muita coisa também para as pessoas. E também precisa ter o entendimento dos filhos que os pais podem fazer algumas coisas. Muitas vezes existe um abuso até da parte dos filhos, né? Você vai ter que fazer isso, eu vou controlar o seu dinheiro. Isso daí é ruim. Tudo que vai perdendo equilíbrio é ruim. Os filhos podem estimular também os pais. Se os pais estão dentro da casa dos filhos, dê algumas tarefas, né? Mãe, você pode, é claro, de acordo com aquilo que eles conseguem. Mãe, você pode fazer isso para mim? Você pode cozinhar? Você pode me ajudar nisso? É importante que essa pessoa, esse idoso, se sinta também pertencente àquele núcleo familiar. É justamente aproveitar também esses momentos, né, Thalita, para fortalecer vínculos. Muitas vezes tem filhos que às vezes ficam tempo separados dos pais, por N razões, de repente, num momento em que eles ficam um pouco mais velhos, que necessitam de mais cuidados, é que tem esse encontro. Então, aproveitar esses momentos, né? Como a gente falava até no início do programa, também prestar mais atenção nos pais, de repente conhecer, pode aí transformar em novos vínculos. Thalita, a gente queria agradecer muito a sua participação hoje aqui no Bênção da Manhã. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada. Muito obrigada, a gente que agradece bastante essa reflexão que ajudou a gente, então, também a entender um pouquinho como respeitar mais os pais, saber que esse momento, inevitavelmente, né, vai chegar. E queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, padre, até para quem nos acompanha, como que a palavra de Deus também ajuda a gente a refletir um pouquinho isso, nesse cuidado que daqui a pouco os filhos têm com os pais, né? Essa inversão de papéis. Sim, eu acredito que seja muito importante. Aliás, na confissão eu escutei uma filha me dizendo: padre, o meu pai depende de mim, né? E ela diz, só que ele, cada coisinha que eu faço para ele, ele diz, filha, Deus lhe pague. Olha. Então, tem os pais, sabe, que percebem a sua limitação, percebem o sacrifício dos filhos e sabem agradecer, né? E é importante, exatamente nisso que eu sempre digo para essas pessoas que vêm contar algum pecadinho. Eu falei, não, seus pecadinhos não significam nada, porque você está prestando serviço a Jesus, filho. Cada gesto que você faz lá para sua mãe, para o seu pai, às vezes até para um irmão, entende? É Nosso Senhor, é Jesus que está recebendo de você. Você é uma bendita, você é um bendito de meu Pai, como dizia Jesus, porque tudo que você fizer ao menor dos meus irmãozinhos, ao mais fraco, ao mais dependente, é a mim que você está fazendo, né? E é exatamente isso que nos dá uma espiritualidade e uma força interior muito forte, às vezes para até aguentar algum insulto, alguma ingratidão. Não estou fazendo apenas para o meu pai, para o meu irmão, para a minha mãe, eu estou fazendo para Jesus, né? E Jesus sabe o momento que Ele vai dizer para você, bendito, bendita de meu Pai, vem receber a recompensa porque você cuidou de mim quando eu estava enfermo. Exatamente. Lembrar que muitas vezes aquilo que o pai está falando é o que o filho, na época da juventude, podia estar falando para o pai também, né? Às vezes lembrar que, de repente, será que eu não fiz mesmo, né? Exatamente, Isso é tão importante, né? Mas ainda, o positivo de tudo isso é muito maravilhoso na vida das famílias, sabe? Sempre existe alguém que arregaça as mangas, cuida, está presente, não desiste, apesar das vezes do cansaço muito grande. Eu sempre cuide um pouquinho de si, tenha o seu tempinho para si, entende? Não queira ficar 24 horas sobre 24 horas, que quem acaba enfermo é você, né? E pronto, aí já não posso cuidar mais daquela pessoa. Exatamente. Peça ajuda a alguém, de repente, para pelo menos uma horinha você poder cuidar de você para oferecer o melhor para quem você está assistindo. Existe. Tem gente que chega aqui de Romeiro, fala, graças a Deus, meu irmão, minha irmã ficou lá cuidando da minha mãe, eu devia ter aparecido. Tudo isso é um alívio, tudo isso é uma maravilha, né? Que haja essa solidariedade dentro das famílias. Com certeza, precisamos sempre.